Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Fantasticast, o podcast das Fantásticas. Aqui a gente vai te ajudar a restaurar a tua saúde física e emocional em até 3 meses. O assunto de hoje é sobre feridas emocionais. O porquê que a ferida emocional da traição é tão dolorosa e como sobreviver a essa ferida. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu tô aqui com Miguel Mussalem, que vai me ajudar, nesse Fantasticast. Antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para ativar o sininho, dar um like e se inscrever no canal. Não sei se a ordem é essa, mas é isso, né, Miguel? Olá, sejam muito bem-vindas. Mais um Fantasticast. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo a mesa aqui com a Tia Lu. E bem como ela disse, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Bom, vamos falar hoje sobre feridas da traição, né? Uma ferida emocional que vem lá da infância e que pode estar impactando de uma maneira sorrateira, sem nem você saber que isso está te prejudicando hoje em dia, né, Tia Lu? A gente vem falando sobre as feridas emocionais. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre a ferida da rejeição, volta lá, dá uma assistida, né? Porque tenho certeza que em alguns pontos pode ser que você se identifique. E hoje a gente vai passar aqui todo esse tempo do Fantasticast conversando sobre a ferida da traição. Só lembrando, existem 5 feridas emocionais. Existem pessoas que têm mais de uma ferida emocional. Existem pessoas que têm uma ferida emocional muito grave, com muitas características, né? E existem pessoas que já estão curando essa ferida. Só lembrando que as feridas emocionais, elas são instaladas lá na primeira infância, né? Lá na infância, e elas repercutem no corpo. É até estranho, né, dizer isso. Como que vai repercutir no meu corpo? Às vezes, as pessoas se predispõem a fazer uma cirurgia plástica ou algum procedimento estético para mudar algo e não consegue mudar, mesmo após a cirurgia, mesmo após o procedimento estético. Por quê? Porque esse algo no corpo é uma característica da sua ferida emocional. Então, se eu não consigo olhar para essa ferida, cicatrizar essa ferida, reconhecer essa ferida, o meu biotipo vai continuar isso, porque o meu corpo, ele reflete as minhas feridas emocionais. Então, a gente vai conversar hoje sobre a ferida da traição. Lembrando que tudo aquilo que acontece lá na nossa infância, de 0 até 12 anos, principalmente até os 7 anos de idade, automaticamente vira uma crença. Automaticamente. E a criança, quando ela nasce, é importante dizer isso, ela passa por 4 fases. A primeira fase é o de perceber a sua existência, e aí ela começa a amar a sua existência. Logo depois disso, ela começa a ser questionada sobre a sua existência, aquilo que pode e aquilo que não pode, já gera a primeira confusão nela. Logo em seguida, ela passa a odiar quem impôs o que ela deve ou o que ela não deve fazer, tá? E a quarta fase é se adaptar. Aí ela se adapta a esse mundo. Então, as feridas emocionais, elas surgem e a criança, ela adapta a essa ferida. E com isso ela tem comportamentos na fase adulta decorrente dessa ferida. Só lembrando, não existe culpados, né? Muitas vezes nós, enquanto pais, enquanto mães, a gente acaba por se sentir culpada de alguma ferida, só que muitas vezes essa ferida ela é causada da nossa criança, ou seja, o nosso genitor gera uma ferida na gente inconscientemente, ele também não sabe, e na grande maioria das vezes, se falar da ferida da traição, o genitor, ele é alguém que também vive essa ferida, por isso ele fere, né? Então, a gente vai trabalhar todos os passos para a gente não se perder. Eu vou iniciar do início. A ferida da traição é uma ferida que acontece dos 2 aos 4 anos de idade. Né? A gente tem uma certa idade cronológica para as feridas acontecerem. E a da traição ela acontece entre 2 e 4 anos de idade. Geralmente, a ferida da traição ela acontece com o genitor do sexo oposto. Ou seja, se eu tenho essa ferida da traição em mim, Luciana, ela foi gerada pelo meu pai.
a minha mãe, ela não gera essa ferida da traição em mim, tá? É o contrário da rejeição. A rejeição, ela acontece lá na primeira infância, no primeiro ano de vida, e geralmente ela é ocasionada pelo genitor do mesmo sexo. Já a ferida da traição, não. A ferida da traição, ela é gerada pelo genitor do sexo oposto. Para mim, é muito gratificante falar sobre a ferida da traição, porque foi a ferida que eu carreguei muitos anos, e isso repercutiu em todos os meus relacionamentos afetivos, isso repercutiu no meu relacionamento com o Miguel, isso repercutiu no meu casamento. Então, assim, é muito importante você estar presente para esse momento agora, da ferida da traição, porque se você carrega essa ferida, é importante dar foco a ela e não deixar mais que ela controle o teu comportamento e as tuas relações. Só fazendo um paralelo, Miguel, quando a gente fez lá aquele teste, né, de perfil comportamental, o SO, lembra? Que a minha dominância deu lá em cima. E o treinador disse assim, dominância excessiva é questões que precisam ser trabalhadas com o pai. Dominância excessiva na mulher é uma questão que precisa ser trabalhada com o pai. Tu lembra disso? Pois é. E é justamente isso. Por quê? Porque a ferida da traição de uma menina, uma mulher que carrega uma ferida da traição, essa ferida foi gerada pelo genitor masculino, ou seja, pelo pai. Certo? Automaticamente, essa pessoa, ela veste a máscara do controlador. E o controlador nada mais é do que o dominante. Então, fica muito claro que aquela mulher que é dominante, que mostra força, coragem, né? Geralmente, por trás desse comportamento, tem uma ferida da traição. Então, voltando. Todas as nossas ações, as nossas crenças, elas são geradas na primeira infância, através de tudo o que eu vi, ouvi ou senti, por repetição ou sob forte emoção. Isso gera o quê? Uma crença. Dos 2 aos 4 anos, né, se a minha relação com o meu genitor do sexo oposto, ou seja, com o meu pai, ela é uma relação que causa dúvida, é uma reação sem segurança, automaticamente eu vou me sentir traída. Então, o que é a ferida da traição? Quer dizer que teu pai te traiu, teu pai traiu a tua mãe e tu presenciaste? Não necessariamente isso precisa acontecer. Para a ferida da traição aparecer em uma criança, basta o genitor do sexo oposto não cumprir com as expectativas da criança. Ou seja, quando o genitor não passa segurança, quando o que ele fala, ele não cumpre. Geralmente, o que acontece aqui? A criança se sente traída. Quer ver um ponto que é importante, onde a criança também se sente traída? Quando, por exemplo, é importante a gente falar sobre o complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo nas meninas, nos meninos, e o complexo de Electra nas meninas, ela acontece entre eu tô escutando um barulho externo bem aí. Acontece entre nessa primeira infância até os 6 anos, né? O complexo de Édipo dos meninos e o complexo de Electra nas meninas. O que é isso? É quando o menino, por exemplo, ele sente um amor maior pela mãe e ele começa a disputar com o pai o amor da mãe. Às vezes esse Édipo, ele não é rompido e ele segue. E a menina acontece o mesmo no complexo de Electra. O que acontece? Ela passa a amar o pai e com isso ela passa a odiar a mãe, porque ela disputa esse amor do pai com a mãe. Mas é o que acontece? Nesse ponto, a menina, ela pode se sentir traída pelo pai? Pode, porque essa relação é uma relação que, segundo o Freud, é importantíssima, porque ela vem o poder de criar, a força de criar vem dessa relação. E por outro lado, a criança, ela não tem cognitivo suficiente para entender, até que ela entenda a posição do pai e passe a admirar a mãe por ser a mãe,
ela passa por esse período, né, dessa confusão. E é essa confusão que pode fazer com que a menina se sinta atraída pelo pai, sim. Uma outra relação de traição é, por exemplo, para vocês verem como não tem muita relação com a traição entre homem e mulher. É quando o pai, que foi o que aconteceu comigo, né? Comigo aconteceram várias relações, mas essa também aconteceu. Quando eu nasci, logo depois a minha mãe engravidou do meu irmão. Então eu nasci, eu fui por um pouco tempo a mais nova, eu tinha a atenção e logo depois nasceu o meu irmão. Ou seja, mais uma criança do sexo do meu pai. Tomando lugar, né? Tomando um lugar. Só que essa criança, ela é do sexo do meu pai, ela é um menino. Então, quando meu pai deu atenção para ele, eu me senti traída. E aí, o que veio sustentando essa ferida por mais tempo? Pequenos atos, como por exemplo, o meu pai me deixar na escola e não me buscar meio-dia e me buscar 1h da tarde. Eu me senti traída, porque eu não me senti segura. Lu, mas essa ferida não seria do abandono? Também, a gente vai conversar isso no próximo Fantasticast, né? Também, mas ali eu senti que não era confiável. E aí o que acontece? Quando a menina ela traz consigo essa ferida e mais tarde, comigo, por exemplo, mais tarde eu descobri realmente que o meu pai traía a minha mãe e aí veio e fincou essa ferida da traição em mim e ficou esse medo, né, de ser traída e eu assumi o quê? A capa da controladora. Então o que eu faço a partir de agora? Eu controlo tudo. Por que eu controlo tudo, Miguel? Pelo medo de ser traída novamente. Então eu tô aqui, eu tô sob o controle. Porque eu estando sob o controle, o que acontece? Dificilmente eu vou ser traída, eu estou controlando. E aí entra aquela questão das próprias relações afetivas. Das duas, uma. Ou essa menina, ela cresce e se torna uma mulher dita como a Sherlock Holmes, que investiga tudo, que controla tudo, com medo de ser traída novamente, ou ela se torna uma mulher que vai procurar sempre alguém para estar traindo, porque ela quer estar bebendo de quê? Dessa ferida. Então ela vai procurar alguém para estar traindo, às vezes ela mente para ela mesma, ela não cumpre com seus compromissos. Ela se trai, né? Ela se trai. Por que isso? Para beber da própria ferida. Então, é muito importante que a gente vai conversar aqui sobre a ferida da traição, porque eu tenho certeza que tem alguém aí que está assistindo e que vai com o conteúdo, né? E que vai se identificar com essa ferida e que vai entender o porquê de alguns comportamentos seus, né? Então, recapitulando, a ferida da traição, ela geralmente é gerada pelo genitor do sexo oposto. Ela acontece entre 2 e 4 anos de idade. E é quando essa criança ela se sente traída. Lembrando que se sentir traída tem vários contextos, né? Porque eu tenho certeza que quando a gente pensa em traição, a gente pensa em traição de homem e mulher. E às vezes a gente se pergunta, mas como é que eu posso me sentir traída? Pelo meu pai. Eu posso me sentir traída pelo meu pai quando ele não cumpre os compromissos dele comigo, por exemplo. Quando ele não cumpre o compromisso dele com a família. Quando ele não passa segurança para essa família. E aí é importante, gente, vocês ficarem presentes para o seguinte motivo. Tem mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para homem. Tem uma raiz. Tem um porquê de ter o dedo podre para homem. Tem um porquê de hoje não conseguir sustentar uma relação. Tem um porquê de hoje não conseguir se posicionar frente a uma traição. Tem um porquê. Luciana está trazendo os porquês dela. E vocês precisam identificar os seus. Exatamente. Então, assim, ou a pessoa, ela se torna um adulto. E aí, vamos imaginar. Essa criança, ela cresce. Automaticamente essa ferida vai repercutir no corpo dela. Ela vai se tornar um adolescente, um adulto com um corpo mais forte. No caso dos meninos, eles se tornam homens com o ombro mais largo. Contraído pela mãe, né, no caso. Sim, sempre pelo sexo oposto. Então, pelo genitor do sexo oposto. Então, no caso, o menino,
que traz essa ferida da traição, ele carrega consigo uma relação com a mãe. E a menina carrega consigo uma relação com o pai, de traição, tá? Então, geralmente esse menino, ele tem um ombro mais largo, ele tem um corpo mais forte, e embora ele tenha alguns quilos a mais, ele possa ter alguns quilos a mais, o corpo dele, ele transmite força, é um corpo mais duro. E a gente vai entender que lá na ferida da rejeição, por exemplo, não, já eu chego lá. A gente vai entender que na ferida do abandono, por exemplo, o adulto, Miguel, ele tem um corpo pesado, mas é flácido. É flácido, é aquele corpo flácido. E já o da ferida da traição, o corpo é mais forte. Por que o corpo é mais forte, Tia Lu? As mulheres, elas têm um quadril mais largo. E elas têm, e tanto os homens quanto as mulheres, elas têm a barriga pra frente. Né? Barriga um pouco grande. Por que isso, Tia Lu? Porque eles precisam mostrar força. Força, coragem. E essa força e essa coragem, ela é mostrada onde? No corpo. Então, geralmente, quem traz consigo, carrega consigo a ferida da traição, é óbvio, gente, que quanto mais características dessa ferida você trouxer, mais grave ela é. Às vezes, você tem essa característica, essa ferida, mas não tem tantas características dela. Por quê? Porque ela não é tão grave. Mas quanto mais você se identificar com as coisas que eu vou dizer aqui, quanto mais você se identificar com isso, é porque mais forte é essa ferida em você. Então, por isso que é muito importante ficar atento a todos os detalhes do que eu vou dizer. Ok? Então, geralmente eles têm um corpo mais forte, os homens um ombro mais largo, as mulheres um quadril mais forte. Por quê? Porque eles precisam mostrar força, eles precisam mostrar coragem. Geralmente, Miguel, os adultos que trazem consigo a ferida da traição, eles são pessoas altamente controladoras. O maior medo deles é de ser traída ou de trair. Eles têm medo de trair. Porque se eles traem, eles vão contra tudo aquilo que eles acreditam. Eles se sentem o pior das pessoas. Então, para evitar a traição, o que eles fazem? Para evitar a traição, eles controlam. Então, se você tem um comportamento controlador, provavelmente você tem a ferida da traição sangrando. E o que acontece nas relações pessoais da pessoa que tem a ferida da traição? Ela não confia. E ela não confia. Ela não confia no sexo oposto. Ela não confia para contar os seus segredos. Dificilmente ela é uma pessoa que fala da sua vida. Porque ela não tem esse grau de confiança. E no trabalho, ela também traz isso no trabalho. Ela traz o poder de não conseguir delegar. Então ela pega tudo para ela fazer. Ela tem um quê de perfeccionismo, porque como ela não confia nas pessoas, ela centraliza as coisas para ela. Então ela quer resolver tudo e ela acaba se sobrecarregando. Uma Luciana quase, uma Luciana. Eu acho que eu tô me descrevendo. Quase uma Luciana. Eu tô me descrevendo aqui nessas falas. Eu fiquei com uma dúvida. Diz aí. Não sei se tem alguma relação, a ferida, assim, uma pergunta, né? A ferida emocional, ela pode determinar o perfil comportamental da pessoa? Por exemplo, a pessoa que é dominante, a pessoa que enfim, mais sistemático. Será que isso tem alguma relação? Cara, Diogo, completamente, né? O que acontece? A ferida da traição, por exemplo, ela traz um quê de dominância enorme. Por quê? Porque a pessoa precisa ter coragem. A pessoa, ela tem que mostrar a sua força. Ela não sabe delegar e ela é focada em tarefas. Então, geralmente, a dominância, ela tem por trás a ferida da traição. Porque o dominante, ele é controlador. E a pessoa que teve a ferida da traição também é. Então, tem relação completa, tá? Tem uma relação completa com o perfil de comportamento. A dominância, ela, por exemplo, Luciana é dominante. Ela já nasceu assim. É do perfil dela, é do gene dela. Mas foi potencializado a partir do momento que ela foi traída pelo pai, que ela se sentiu traída pelo pai.
Só lembrando aqui, gente, que, como é que Luciana, lá tão novinha, tinha consciência de uma traição? Não, ela sentiu a emoção trazida pela traição. Ela foi ter consciência quando? Quando ela estudou. Então ela estudou sobre comportamento humano, ela estudou inteligência emocional e essas coisas começaram a ser ruminadas e ela foi dizendo, identificou isso aqui, identificou aquilo ali, identificou aquilo. Então é por isso que o papel do desenvolvimento humano, o papel do autoconhecimento, é uma palavra que está batida hoje na mídia, muita gente fala de autoconhecimento, muita gente tem um mimimi da porra no negócio, mas é importantíssimo. Porque Luciana só está conseguindo se curar dessa dominância, por mais que seja intrínseca dela, mas ela só está conseguindo flexibilizar essa dominância porque ela vem se conhecendo ao longo aí desses 4, 5 anos, fora todo o estudo de psicóloga dela. Mas é importantíssimo que você que está assistindo aqui, o Fantasticast, está aqui no Instagram e tal, vocês tomem uma decisão gigante de dizer assim, cara, eu vou me melhorar como pessoa. Por quê? Porque essas coisas vão se ruminar, os conceitos vão começar a fazer sentido e aí os comportamentos vão começar a serem mudados. Eu sei que vai ter muita gente, Miguel, que vai começar a assistir e vai parar de assistir, né? Porque quando essa ferida ela sangra muito e quando as coisas começam a doer, o comportamento da gente é se esquivar daquilo que dói. Então vai ter gente que já vai ter inclusive desligar, não assistir mais. Quando fala inclusive em traição, já teve até pergunta aqui no Instagram relacionada à traição conjugal. A gente ainda não está falando sobre traição conjugal. É um motivo que pode vir lá de trás? Com toda certeza. Mas a gente não está falando de traição conjugal, a gente está falando da ferida emocional da traição. Mas preste atenção no seguinte. Quando eu trago comigo essa ferida emocional da traição, o meu maior medo é ser traída. Ok? Mas eu posso também beber dessa ferida. Assim como meu pai me traiu, eu vou procurar outros homens que me traem. Certeza. Agora imagina, o meu pai me traiu de uma forma inconsciente. Eu posso procurar consciente, Luciana, homens que me traem? Posso. Para retroalimentar teu vício. Exatamente, vai retroalimentar minha ferida. E aí o que acontece? Aí entra aquela questão, né? Eu tenho um dedo para homem, porque eu só amo desse. E é verdade. Então, o que é que eu preciso fazer, Luciana, para encontrar homens que me respeitem, me valorizem, que não me traiam? Primeira coisa é aceitar a minha ferida, é enxergar a minha ferida. Eu mesmo tinha essa percepção, né, que homem não prestava. O primeiro namorado, eu namorei 5 anos, eu terminei por conta de uma traição. O segundo, esse mesmo coitado, ele não teve nem chance de fazer diferente, porque só bastou uma vez. E eu não consegui continuar. Então, quando eu comecei com o Miguel, ele sabia muito bem dessa minha ferida. Inclusive, ele vivia jogando na minha cara porque eu tô traumatizada por isso, porque... E é verdade. E eu preciso estar muito atenta ainda hoje, porque senão eu controlo tudo. Tu que tá fazendo a vida do teu marido do inferno, presta atenção nisso aí, hein? Então, exatamente. Então, tu que tá bem aí, né? Fazendo a vida do teu marido do inferno, como o Miguel mesmo tá dizendo aqui, cheirando a camisa dele, desconfiada do que ele pensa, vasculhando o celular, conjecturando 1001 coisa quando ele sai para trabalhar ou quando ele sai para se encontrar com os amigos, né? Tu que estás aí fantasiando histórias e mais histórias, entende que essa é a tua verdade e que quando tu traz à tona a tua verdade muito forte, ela se torna a verdade palpável. Então, se tu realmente acredita que homem não presta, se tu realmente acredita que todos vão te trair, amiga, não tem como acontecer diferente. É isso mesmo que vai acontecer. Tu vai atrás de homens para fazer com que a tua verdade se torne verdadeira. Mas voltando, por outro lado, Miguel, a pessoa que traz a máscara do controlador, ou seja, eu tenho a ferida da traição e eu vou colocar a máscara do controlador para eu não viver mais essa ferida. Por outro lado, ele é um excelente líder. Por quê? Primeiro lugar, ele tem um olhar muito sedutor. A pessoa com a ferida da traição, ela consegue enxergar no outro a essência do outro, aquilo que ele tem de bom.
Por ela ser controlador, ela é muito perspicaz. Então ela percebe tudo o ambiente. Então ela é líder no sentido de ter liderado. As pessoas seguem ela, porque ela mostra força, ela mostra vigor, ela mostra coragem. E ela tem um olhar sedutor. Ela consegue ouvir a pessoa. Como ela está todo o tempo atenta, com as anteninhas dela atenta, ela consegue ouvir as pessoas, ela consegue sentir o ambiente. E por isso, ela pode ser um bom líder. A mesma coisa da questão do perfil comportamental da dominância, né? O dominante, ele é um bom líder. E assim, quando a pessoa que tem essa ferida da traição, que traz consigo essa máscara do controlador, ela também consegue ser uma pessoa, como é que eu posso dizer, que executa a tarefa muito bem. Porque para ela mostrar força e coragem, ela acaba se tornando perfeccionista. Quer entregar o resultado, né? Ela quer entregar o resultado. Ela quer entregar o resultado. E aí, ela, por querer entregar o resultado, ela quer fazer da melhor forma possível. Até por não confiar no outro, ela acredita que ela faz melhor do que qualquer um. Só que aí vem os pontos negativos, né? Essa falta de confiança, às vezes, faz com que essa pessoa ela se torne, inclusive agressiva. E é engraçado que eu estava lendo, estudando sobre isso, quando eu estava estudando sobre isso, eu me vi em várias fases. Inclusive nisso, né? Minha família, todos os meus irmãos, eles dizem pra mim que eu sou muito zangada, tô muito zangada, né? E mentira. É muito zangada, porque fala, se ela for brigar, ela já vai vir brigando e tudo, e é verdade. Embora essa pessoa da ferida da traição, que usa a máscara do controlador, embora ela não se ache agressiva, quando algo foge do controle dela, ela é agressiva. Então, quando as coisas não acontecem da forma como ela quer, ela se torna agressiva. É por isso que eu entendo que várias vezes em discussões, as pessoas dizem, meu Deus, lá vem a louca brigar aqui. Porque foge do controle. E tudo que um controlador não quer é perder o controle. Então, quando foge do controle, ele pode sim se tornar agressivo. E por outro lado, ele também pode ter mudanças de humor. Então, às vezes, ele tá muito bem e, de repente, vem um rompante. Sério? Fala verdade mais. isso? Fala mais sobre isso. Nem tô acreditando. Fala mais sobre isso. Existe essa alteração no humor também do controlador. Cara, Lu, beleza. Eu já identifiquei, eu já vi que eu tenho o biotipo do controlador. Eu já identifiquei que eu realmente controlo tudo. Eu tenho um quê de perfeccionismo. Eu sou às vezes agressiva quando as coisas fogem do meu controle. Eu quero ter o controle de tudo. Morro de medo de ser traída. Tenho medo de trair também. Eu já sei, Lu. Eu tenho essa ferida comigo. Eu ainda não consegui identificar como que ela aconteceu. Por quê? Eu amo meu pai. Meu pai não traiu a minha mãe. Meu pai foi um excelente homem e eu não consigo entender. Até hoje eu tenho um amor enorme por meu pai. Como é que ele me traiu e causou tudo isso em mim? Primeiro ponto, é importante você identificar que de 2 a 4 anos você não tem nem cognitivo para entender o que é uma traição. Segundo sabe ponto, o que tá acontecendo. não sabe. Segundo ponto, não é o que me fizeram, é como eu percebi o que me fizeram. Então, o teu pai, ele não te traiu dizendo, agora eu vou te trair. Não. São as coisas que vão acontecendo pequenas. Por exemplo, final de semana que vem a gente vai na praia e de repente você esperar por essa praia e chega na hora essa praia não acontecer. Uma coisa mínima. Prometer um presente na viagem e não trazer o Prometer o presente na viagem não trazer, ou até mesmo o nascimento de um outro irmão. Pode fazer com que você se sinta traída. Não é que você foi traída, eu me senti traída, né? Eu já identifiquei tudo isso, Lu, e isso prejudica as minhas relações.
Meu marido, ele sente como se ele tivesse com uma arma na cabeça apontada a todo minuto. Eu tô todo o tempo investigando, eu tô todo o tempo procurando, eu tô todo o tempo controlando. Eu controlo o tempo dele, eu controlo os meus filhos, eu controlo tudo que está à minha volta. O que fazer? Tem alguma pergunta aí, pai? Já eu faço as perguntas. Pode continuar no conteúdo. O que fazer? Eu não quero mais viver assim, né? O primeiro ponto é você identificar essa ferida. Muitas vezes a gente vive com a ferida embaladinha, né? Com um band-aid em formato do coração, escondendo ela. Então, tira esse band-aid, olha para essa ferida, aceita que você tem essa ferida. Segundo ponto, se responsabilize por essa ferida. Beleza, eu tô com a máscara bem aqui do controlador, mas eu não preciso mais usar essa máscara, eu vou tirar essa máscara. Eu sou responsável, eu sei tudo que eu vivi lá atrás que me trouxe a isso aqui agora. Ok, mas agora eu escolho se eu vou seguir isso lá pra frente ou não. É uma decisão minha. Então eu posso tirar essa máscara, né? Eu posso me ressentir com os meus pais? Posso. Poxa, pai. E hoje eu sofri isso por conta disso. É um direito meu. Mas, para eu conseguir me libertar disso tudo, eu preciso liberar o perdão. E às vezes, não só o perdão pro outro, mas o perdão a mim mesma. Eu preciso me perdoar por tudo que eu vivi. Então, quando eu reconheço a minha ferida, eu olho para ela, eu tiro o band-aid, eu me responsabilizo pelas minhas ações. A partir de agora eu vou tirar essa máscara. Eu não quero mais essa máscara. Eu me responsabilizo pelas minhas ações. Eu me dou o direito de me ressentir com meu pai, mas também eu me dou o dever de perdoar. Porque eu só vou me libertar dessa ferida quando eu perdoar. Eu perdoar o meu pai, eu perdoar a mim mesma e eu entender que a partir de agora eu não preciso mais usar essa máscara. Aí sim as coisas começam a mudar, inclusive o meu biotipo. É isso que eu ia perguntar agora. Qual é a relação da ferida da traição com o emagrecimento? Bom, a pessoa que traz consigo essa ferida da traição, Miguel, ela não necessariamente, ela pode até ter uns quilos a mais, porque ela precisa mostrar força. Então, ela pode carregar consigo uns quilos a mais. É uma pessoa que, quando ela tá focada em tarefa, ela nem come. Então, não é porque eu como compulsivamente. Quando ela tá focada em tarefas, ela não come. Ela até julga que ela não é muito fã de comida. Ela até julga isso. Mas quando ela para pra comer, aí ela come descompensadamente. Aí ela come sem pensar no amanhã. Tá? Essa é a pessoa que traz consigo essa ferida da traição. E aí entra uma questão importante, que toda e qualquer pessoa que traz consigo, que carrega consigo um sobrepeso, ou seja, um peso a mais, é porque o mental dessa pessoa acredita que não ocupou o seu espaço no mundo. E aí o que acontece? Olha como isso é louco. A minha mente acredita que eu não ocupei o meu espaço no mundo. E aí eu carrego comigo o sobrepeso para eu ocupar esse espaço no mundo. Fora comer as próprias emoções. Fora comer as próprias. Na verdade, uma questão, ela vem junto com a outra. Né? Ela vem junto com a outra. Porque se eu acredito que eu não ocupo o meu espaço no mundo, Miguel, é porque minhas questões emocionais, elas estão aqui, uma lacuna. Existe uma lacuna emocional aqui gigante. E aí eu preciso cobrir essa lacuna. E eu cubro essa lacuna com o quê? Com comida, com sobrepeso. Então, geralmente, quem carrega consigo a ferida da traição, quando está focado em tarefa, se ele estiver ocupado, ele não come. Mas se ele estiver ocioso, ele come descompensadamente. Colocaram aqui no Instagram, Luciana já falou isso, mas ela vai fazer um resumo agora. Como identificar essa ferida emocional? Vem da infância? Sim, vem da infância. Geralmente essa ferida, ela é
ela é feita dos 2 aos 4 anos de idade, né? E geralmente pelo genitor do sexo oposto. Então, nós carregamos com a gente essa ferida desde lá da primeira infância. Desde a primeira infância a gente carrega. Mas muitas vezes a gente nem sabe que carrega essa ferida. A gente nem sabe. A gente acredita que a gente é controlador, que a gente tem medo da traição por traumas vivenciados, às vezes até na adolescência, por outras relações. Mas não é isso, não. Essas relações frustradas da adolescência já são resultado da ferida emocional da traição que aconteceu lá, dos 2 aos 4 anos de idade. Colocaram aqui também assim, vou tentar não deixar essa ferida nos meus filhos. Cara, eu tenho um problema gigante com essa palavra tentar. Quem tenta, gente, não consegue. Não existe polo neutro. Ou ele é polo ativo, ou ele é polo negativo. Ou você deixa a ferida no seu filho intencionalmente, ou você diz, eu não vou deixar. E quando você fala, eu vou tentar não deixar, você já passou um comando neurológico assim, tanto faz, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu até entendo a racionalização dessa fala dela de eu vou tentar, porque, na verdade, vai de forma inconsciente. Então, não é uma coisa consciente. Mas realmente, como tu tá falando, do tentar... Mas ela tá tendo consciência aqui agora. Sim. Eu não vou deixar. A palavra certa é essa. O tentar, realmente, neurologicamente, ele não é correto. Por exemplo, tenta pegar essa garrafa. Tentando pegar a garrafa. Eu não pego a garrafa se eu ficar tentando pegar. Eu só pego se eu pegar mesmo, de verdade. Ou se decidir não pegar. Não, eu só pego se eu pegar. Sim. Pegar sim. Posso decidir não pegar. Então, assim, neurologicamente, a palavra tentar, ela é ruim. Porque quem tenta não consegue. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Inclusive em relação aos nossos filhos. Então, quantas vezes eu posso ter gerado uma ferida da traição nos meus filhos? Quando eu prometi algo que eu não cumpri. Quando eu não dei a atenção devida. Eu posso fazer com que... Você acha que pode ser considerado uma traição, por exemplo, assim, você está em casa e decidir ir para o celular e passar ali horas no celular e teu filho do lado fazendo alguma outra coisa? Ele pode encarar isso como uma traição? Não? Não vejo isso. E trabalho excessivo? Eu vejo, ele pode encarar isso como um abandono, não uma traição. Né? E trabalho excessivo? Também abandono? Também abandono. Abandono foi o tema passado, não foi? Não, o tema passado foi rejeição. Foi rejeição. Próximo abandono é abandono. Ainda vai vir, tá, gente? Próximo é abandono. Fiquem atentas aí que próximo Fantástico Cast vai falar sobre abandono. É aquela questão, né? Às vezes a gente é abandonada por pais dentro de casa. Ser abandonado não significa ser deixado na porta da rua ou alguma outra coisa desse sentido. Chegou uma pergunta legal aqui. Minha filha de 11 anos presenciou a traição do pai quando tinha 9. O que fazer para que ela supere isso? Luciana vivenciou isso e vai dar a palavra de quem viveu isso, né? Essas relações, elas são muito... Vou até crescer aqui na cadeira. Essas relações, elas são muito fortes, elas são muito cruéis, né? Primeiro ponto que é importante, no caso dela não, porque já aconteceu, é entender que a nossa figura enquanto filha, ela precisa ser mantida. Eu com 8 anos também presenciei uma traição do meu pai. Foi uma cena muito traumática que até hoje ela ainda, mesmo depois de diversas terapias e processos, né, essa cena ela ainda é viva. Ela não traz mais a dor que ela trazia para mim até os 37 anos de idade. Ela não traz mais essa dor, mas ela trouxe para mim umas sequelas muito grandes. Essa cena eu vivenciei com 8 anos de idade. E no meu caso, a ferida da traição, ela vinha quando meu pai demorava para chegar. Então, todo mundo esperava meu pai chegar para almoçar até 2 horas da tarde. Ele chegava 2 horas da tarde. Esperava meu pai para ir para uma festa, ele chegava em cima da hora. Então, isso eu me sentia atraída. A minha traição era essa. Mas quando eu tinha 8 anos, eu também finquei, deixou mais afinco, né? Essa ferida dentro de mim. Quando eu peguei ele na casa da amante e eu entrei, eu lembro dessa cena muito forte. Essa cena me marcou muito. Então, se eu tivesse um conselho para dar para as mães,
seria: não deixa seus filhos vivenciarem isso. Eu, naquele momento, saí da posição de filha e fui para a posição de mulher. O meu Édipo ali gritou, né? E eu fiz a mala dele, botei ele pra rua e tudo. Me senti mais traída e isso reverberou a minha vida como um todo. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você, enquanto mãe, é: não deixe. Se você tá sendo traída pelo seu marido, não deixe seus filhos saber. O que interessa para os seus filhos é o pai deles, não o marido da mãe. Tem que fazer uma distinção clara entre pai e marido. É muito difícil, Miguel, porque no momento a gente vê nos filhos um suporte. É um aliado. É um aliado. A mãe é um aliado. Não é assim, é alguém que tá ali, tá junto. É muito difícil. Mas, por outro lado, é necessário. Porque isso vai acarretar feridas gigantescas que vão seguir por toda a vida, talvez. E vai repercutir nas relações dela. Principalmente se for menina. Então, primeira coisa é: não deixe. Não deixe. A traição é sua, segura teu papo, teu pepino, né? Mas não deixa teus filhos saberem. É importante que eles continuem mantendo a relação entre pais e filhos. Ah, Lu, mas ela já soube. Beleza, já pegou, já soube, já viu, já contaram. E agora? Agora é muito importante trabalhar o sentido de: nem todos os homens são assim. Nem todas as relações precisam ser assim. Inclusive, comunicar que talvez seja uma coisa bem difícil. Qual foi a sua falha enquanto mulher nessa relação? Porque não existe culpados de uma traição. Lu, tu tá defendendo? Tô dizendo que numa relação a dois, se existiu traição, não existe culpados, existem responsáveis. Assim como ele fez, você também tem uma parcela de responsabilidade. Às vezes é até cruel dizer isso. Poxa, fui traída, fui trocada, né? Eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Como assim? Se essa questão não for do caráter, né? Porque às vezes ela vem do caráter do homem. Às vezes o homem, ele carrega consigo essa ferida da traição e o que ele faz para se vingar? Ele trai. Aí eu não tenho responsabilização nisso. Porque se ele traz consigo essa ferida aí para se vingar inconscientemente, ele tá traindo, a responsabilização não é minha. Mas em outros casos, entender qual é a minha responsabilidade nisso. Para quê? Para que a criança ela não traga consigo, principalmente a menina, que homem não presta, que homem é ruim, que homem trai. Eu sei que para uma mãe ferida é muito difícil isso. Nossa, como é que o cara que eu depositei a minha vida, o cara que eu entreguei o meu tempo, o cara que eu vivi para ele, para minha família, me traiu, não levou em consideração. Para ela é muito ruim, eu sei disso. Mas nem todos os homens são assim. E no fundo, eu acho que toda mãe quer que a sua filha tenha uma relação próspera, tenha uma relação de plenitude, uma relação conjugal. Encontre mesmo um príncipe encantado no cavalo branco. Embora a gente nem acredite que exista, né? Mas entender que a minha vida é minha filha, a vida da minha filha é a vida da minha filha, e a minha filha merece sim encontrar alguém que respeite, que ame, né? E ela não pode beber dessa ferida, sabe por quê? Porque se ela trouxer essa ferida muito forte, amiga, ela vai querer beber dessa ferida, desse vício emocional. E aí como é que ela vai fazer para beber desse vício emocional? Ela vai procurar homens que traem. Ela vai procurar situações onde ela se sinta atraída pelos amigos, pelos relacionamentos, no trabalho. Ela vai trazer. E aí é péssimo. É péssimo. Então ela não pode beber dessa ferida. Para ela não beber dessa ferida, você precisa tirar ela disso. Pra gente encerrar esse Fantasticast. Já tem quanto tempo? Sei, tem uns 40 minutos já. Qual é a relação entre a ferida da traição e a autoestima da mulher? Nossa.
Imagina, Miguel, que lá atrás, quando eu tinha 4 anos, eu tive essa ferida da traição, ok? Essa ferida, ela veio com a falta de confiança. Vamos analisar junto. Ela veio com a falta de confiança. Eu perdi a confiança. Eu me senti traída. Então, se eu perdi a confiança, se eu não tenho em quem confiar, automaticamente a minha autoconfiança, ela tá em jogo. E se a minha autoconfiança, ela tá em jogo, ela fere diretamente a minha autoestima. Principalmente se eu beber dessa ferida. Se eu precisar desse vício emocional. Se eu precisar desse vício emocional. Se eu beber dessa ferida, aí mesmo que eu só vou comprovar que as pessoas não são confiáveis. Ou que eu não mereço pessoas confiáveis. E aí o que é que vai acontecer diretamente? Afetar diretamente a minha autoestima. Tanto as minhas crenças de identidade, quanto as minhas crenças de capacidade, quanto as minhas crenças de merecimento. Quantas mulheres não estão aí dizendo para si mesmas que tem um dedo queimado? Eu tenho um dedo queimado para homem, então quem eu sou? E assume isso como se fosse uma identidade, como se fosse uma verdade absoluta e imutável até, né? Exatamente. E aí o que vai acontecer? Eu vou procurar homens que tenham um dedo queimado. Para no fundo, eu ter o quê? O que eu mereço. E o que é que eu mereço? A traição. Então eu preciso estar muito atenta para essa ferida. Eu preciso entender qual é a máscara que eu estou botando em mim. E eu preciso me desvencilhar disso tudo. Aceitar essa ferida, olhar para ela. E quando eu aceito, eu enxergo ela. E quando eu enxergo ela, eu dou luz. Se eu dou luz, é aquilo que a gente falou na aula passada. Eu pego o metiolate dos anos 80 e jogo em cima para doer. E é aquela ferida doída, é que ela vai cicatrizar. Mas para ela cicatrizar, eu preciso me autorresponsabilizar da máscara que eu tô. E aí, quando Tia Lu, que eu vou entender que essa ferida ela não tá mais tão forte? Quando eu me sentir mais relaxada. Quando eu não querer mais ter o controle de tudo. Quando eu conseguir delegar. Isso não quer dizer que eu vou aceitar uma traição. Não quer dizer. Tô curada e a partir de hoje pode me trair que eu fico bem. Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver. São as minhas ações. Quando eu entender que eu não preciso mais controlar tudo e todos. E aí eu sei que essa ferida tá cicatrizando. Quando eu não precisar mais, Miguel, mostrar a minha força. Gritar pro mundo. Dizer pra todo mundo, eu sou foda. Quando eu não precisar mais disso. Quando eu não entrar mais em uma competição. Quando eu não precisar mais competir. Porque o controlador, ele compete com ele mesmo todos os dias. Quando eu não precisar mais competir. E aí eu entendo. Aí sim, eu consigo perceber que essa ferida, ela tá cicatrizando. Show de bola. Para encerrar, Luciana, uma dica simples assim para iniciar um processo de cura dessa ferida emocional. Uma dica simples, qual seria? Olhar para ela. Eu te convido para fazer hoje uma autobiografia da tua dor. Pega um papel, pega uma caneta, escreve uma autobiografia da tua dor. Se tu olhou em ti o controlador, escreve tudo que tu perde sendo controladora, tudo que tu perde, todas as tuas relações, inclusive se tu já foste traída nas tuas relações afetivas, coloca no papel todo o saldo negativo disso. É o primeiro passo. E o segundo passo é perdoar. Porque até o ruim, ele é bom. Então, se eu enxergo a minha ferida, aquilo de ruim, maravilha, ela me fez crescer, ela me fez aprender. Entender que eu não preciso mais usar essa máscara. Tira a máscara, joga essa máscara fora. Talvez seja, inclusive, gente, essa ferida que vá fazer, depois de identificado e depois de sanado, né, tirar o band-aid e colocar lá o metiolate dos anos 80, talvez seja essa ferida que vá catapultar, né, vai te impulsionar para um próximo nível emocional,
para um próximo nível no teu relacionamento afetivo, para um próximo nível no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida financeira, sei lá. Uma vez arrancada essa raiz, né, essa erva daninha, abre espaço para você plantar várias outras coisas. E talvez seja identificar isso e sanar que vai te levar para uma vida que talvez você nem saiba ainda que vai viver, né? Eu mesma, desde quando eu identifiquei, eu trabalho muito a minha dominância. Muito, de ouvir mais as pessoas, de dar um voto de confiança para as pessoas, de não querer mais estar à frente de tudo, né? Eu era uma pessoa altamente competitiva. E eu tô ficando mais relaxada com isso, por quê? Porque eu tô buscando cicatrizar a minha ferida. Eu entendo a minha ferida. E por muitas vezes, as minhas ações dão luz a ela. E aí, sempre que eu tenho consciência, eu tiro a máscara do controlador. Opa, não preciso disso. E isso faz com que a minha vida se torne mais leve. E eu espero que a vida de quem está assistindo aqui também fique mais leve.